Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos continuar nesse vídeo tratando sobre mapas K ou mapas de Carnot. É uma das temáticas dentro da parte de eletrônica digital que a gente utiliza para fazer a simplificação de circuitos ou de equações digitais. Esse aqui é o terceiro vídeo. No vídeo 1, traz toda a parte de conceituação e definição, muito importante para a gente entender nesse momento, então se você não assistiu, assista. O vídeo 2 trata do como a gente faz o processo, o método para fazer a simplificação, que é a ideia de fazer agrupamento de uns. Então, se você não assistiu, também assista, que lá a gente trabalha com 2 e 3 variáveis. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com o processo de montagem a partir da tabela verdade, do mapa de Carnot, e no caso nós vamos trabalhar com o mapa de Carnot com 4 variáveis. Então, se você não assistiu os outros 2 vídeos, vá ali no canal que você tem os outros 2 vídeos para você acompanhar. Muito bem. Então, imagine que nós vamos ter aqui o seguinte circuito. O circuito está expresso já na forma dessa tabela verdade. Então aqui nós temos aqui a tabela verdade de um determinado circuito. O que tem a tabela verdade? A tabela verdade traz aqui as entradas, então eu tenho aqui 4 entradas. Aqui eu tenho a saída, tem um bit só de saída. E aqui tenho todos os termos, as combinações possíveis para os termos, né? Para essa minha tabela. Então, por exemplo, se entra na variável A 0, P0, C0 e D0, o circuito produz como saída 1. Se entra 0, 0, 0, 1, ele produz 0. E assim por diante, no caso aqui, 16 combinações, porque eu estou trabalhando com 4 variáveis. Tá? Se vocês perceberem, aqui eu tenho a palavra 0, 0, 0, 0 correspondente às entradas, A, B, C e D. Né? Isso aqui produz um valor em decimal, que é esse valor, númerozinho que está aqui do lado. Aqui. Então, 0, 0, 0, 0 produz o valor decimal 0. 0, 0, 0, 1 produz o valor decimal 1. E assim por diante até o valor 1, 1, 1 e 1, que produz o valor decimal 15. Ok? Isso é a tabela verdade, vocês já viram em outros vídeos como a gente faz para montar. Né? Como é que a gente faz então para aplicar o método de Carnot? Então vamos pegar, já que estou trabalhando com 4 variáveis de entrada, eu tenho que pegar um mapa de Carnot com 4 variáveis. Então o mapa de Carnot com 4 variáveis é esse que está aqui. No caso estou usando aqui nomenclatura que eu já vinha utilizando A e B, e C e D. Então, só para seguir a mesma ideia, eu poderia aqui, por acaso, que eu estou usando A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo e D maiúsculo, mas eu poderia ser X, Y, Z e W. Tá? A única coisa que eu faço é, por exemplo, já que aqui a ordem é A, B, C e D, ou seja, a variável A é a mais significativa e a D é a menos significativa, aqui eu também vou seguir a mesma lógica. Então, aqui vai ser o A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e o D minúsculo. De maneira que eu venho aqui na tabela verdade e verifico quando a saída é 1. Então aqui a saída é 1. Qual é o termo que produziu a saída 1? É o termo 0. Então eu venho aqui no mapa de Carnot, na célula 0 e coloco o valor 1. Eu poderia também colocar o 0? Poderia no mapa de Carnot, só que vai poluir a imagem. Tá? Então por isso eu deixo sem colocar o 0. É uma questão só de costume. Então eu venho aqui para o outro 1, outro 1 está na célula 4, então eu venho aqui na célula 4, coloco outro 1. Depois na célula 5 eu coloco outro 1. Depois vem na célula 8, depois na célula 9, depois na célula 10, depois na célula 12, depois na 13, na célula 13, depois na 14, na célula 14 e depois, por último, na célula 15. Se nós observarmos, todas as outras células têm 0, então eu só não coloco para não poluir a imagem. Tá? Então, se nós observarmos agora, quantos 1s eu tenho aqui na tabela verdade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
No mapa de Carnot eu tenho que ter 10 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então isso é o básico para eu poder fazer essa conferência. Então, a partir da tabela verdade, eu utilizo os termos aqui em decimal para verificar aqui na célula qual célula eu vou colocar o 1 ou qual eu vou colocar o 0. Por que eu não coloco o 0, só para lembrar? Só para não poluir a imagem, porque aqui teria 0, aqui teria 0, aqui teria 0, aqui teria 0, aqui teria 0. Né? Então, só para não poluir a imagem, a gente só coloca os 1s, que assim não fica tão poluído a imagem. Tudo bem? Está entendido então? Então, por que eu estou usando o mapa de 4 variáveis? Estou usando o mapa de 4 variáveis porque o meu problema aqui descrito na tabela verdade tem 4 variáveis da entrada. Então, por isso que eu estou usando aqui o mapa de Carnot de 4 variáveis. Esse mapa de Carnot de 4 variáveis é aquele que nós já vimos lá no primeiro vídeo. Ok? Muito bem. Então, nós já montamos o mapa para 4 variáveis com base na tabela verdade do problema. Agora nós vamos partir para fazer a simplificação. Então, o primeiro passo é fazer os agrupamentos. Tá? Tem que lembrar que essa tabela, a parte superior, ela está ligada logicamente com a parte inferior. E a parte do lado direito com o lado esquerdo também. Então, nós podemos fazer esses agrupamentos das extremidades também. Tá? Não esqueçam disso. Então, é como se fosse uma esfera. Então, por isso que eu posso fazer esses agrupamentos. Então, como nós já vimos nos outros vídeos, o vídeo 1 e o vídeo 2, nosso objetivo é fazer agrupamento de uns, desde que estejam coalescidos, ou seja, uns um ao lado do outro, sempre seguindo a ideia da potência de 2. Então, 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante uns. Então, no caso aqui, eu posso fazer um primeiro agrupamento, que é esse agrupamento aqui da primeira linha, juntando esses 4 uns aqui. Então, desse agrupamento, nós vamos olhar variável por variável. Então, se nós pegarmos aqui, vamos pegar esse agrupamento aqui, vamos lá, vamos pegar a variável A, variável B, variável C e variável D. Ok? Ou vamos olhar variável por variável. Então, nesse agrupamento aqui, roxo, o que eu tenho a variável A? Aqui ela valia 0, aqui valia 0, tudo bem. Aqui ela passou a valer 1. Como houve mudança de valor na variável, ela sai fora da equação. Vamos para a variável B. Variável B, 0, aqui vale 1. Mudou de valor? Mudou. Então também sai fora da equação. Vamos para a variável C. Variável C, em todo o agrupamento, ela tem o valor 0. Então, por isso eu coloco C barrado. E a variável D? A variável D, da mesma forma, tem o valor 0. Por isso eu escrevo D barrado. Muito bem. Vamos pegar um outro agrupamento. Vamos pegar esse agrupamento aqui. Então, vamos pegar esse agrupamento aqui, desses 4 uns. Veja que eu estou pegando esses 2 uns aqui, que já foram agrupados, mas para formar um agrupamento maior eu posso. Então, para poder fazer um agrupamento maior com esses 2 uns, eu peguei também esses 2 uns aqui de cima. Então, aqui formou um agrupamento maior, que facilita para eu poder eliminar mais variáveis. Então, nesse agrupamento amarelo, o que eu vou ter? Eu vou ter a variável A, 1, 1. Não mudou de valor, então eu escrevo A. A variável B, no amarelo, 1, 0. Mudou de valor? Então não entra. A variável C, nesse agrupamento amarelo, aqui ela vale 0 e aqui ela vale 0. Então não mudou de valor, então eu escrevo C barrado porque é 0. E a variável D no agrupamento amarelo? Mudou de 0 para 1, por isso que eu não escrevo ela na equação. Então ficou só A, C negado. Ok? Então vamos pegar um outro agrupamento. Nós podemos pegar esse agrupamento aqui, ó. Nós podemos pegar esse agrupamento aqui, ó. Então no agrupamento verde eu vou ter a variável A mudou de 0 para 1, então ela sai fora da equação. A variável B, 1 para 1, então eu escrevo B. A variável C, 0 para 0, então não mudou, então C barrado. E a variável D mudou no agrupamento verde 0 para 1, então sai fora da equação. Ok?
Nós podemos ter um outro agrupamento. Se nós pegarmos aqui, ó, veja esses dois uns aqui, né? Esses dois uns aqui. Eu posso fazer esse agrupamento aqui assim, ó, juntando, pegando ali os dois uns da 12 e da 13 junto com o da 14 e da 15, certo? Então, nesse agrupamento marrom, eu vou ter a variável A não mudou de valor, a variável B não mudou de valor e ambas valem 1. A variável C, no agrupamento marrom, mudou de 0, né? Mudou de 0, 0, e aqui mudou para 1. Então, mudou. E a variável D também no agrupamento mudou, no marrom, de 0 para 1. Então, as variáveis C e D, nesse caso, não entram nesse agrupamento. E se nós observarmos, nós temos aqui um 1 que está sozinho aqui, está correto? Então, o que nós podemos fazer? Para não deixar, para não agrupar somente com esse 1 aqui, lembre que eu falei que a parte superior está ligada com a parte inferior, logicamente? Então, nós podemos fazer o agrupamento juntando esses dois 1s aqui com esses dois 1s aqui de cima, formando um novo agrupamento. Então, nesse novo agrupamento, esse agrupamento azul, o que nós temos aqui? A variável A não mudou de valor, ela tem o valor 1. A variável B, no agrupamento azul, mudou de valor, mudou de 1 para 0, então ela sai fora. A variável C era 0, mudou para 1, então também sai fora. E a variável D é 0 e continua sendo 0, então por isso eu escrevo D barrado, ok? Muito bem, então qual que é a minha equação simplificada? Então a minha equação simplificada é BC negado, OR C negado, D negado, OR AC negado, OR AB, OR AD negado. Então nós temos agora uma nova equação, uma equação simplificada, no caso aqui, para 4 variáveis, usando o mapa de Carnot. Vejam nos outros vídeos toda a questão do processo, a sistemática feita, para vocês poderem acompanhar para os outros mapas que nós vamos ver na sequência. Ok? Aguardo vocês no próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal.